Oi, gente! Hoje eu vou colorir uma página desse livro Bobbie Goods utilizando canetinhas normais Jumbo. Vou mostrar para vocês se elas funcionam bem ou não para colorir os livros. Vou começar com esse marcador da Compacto, são 6 cores. Essas canetinhas são à base de água e têm a ponta bem grossa, o que é um ponto bem positivo na hora de colorir. Eu escolhi essa cor verde para fazer as folhinhas. Depois eu fui fazendo por cima umas camadinhas para dar uma escurecida na parte inferior para dar um efeito de luz e sombra na folha. Aí eu decidi fazer essa parede em amarelo, até porque só temos opções de 6 cores. Eu achei que essa canetinha cobre bem, ela não marca mesmo você fazendo em algumas direções diferentes, que eu estou colorindo aqui sem técnica nenhuma, como vocês estão vendo. E eu vou testar aqui com vocês se dá para fazer várias camadas sem estragar o papel e também se dá para misturar algumas cores. Então eu já fui fazendo ali algumas marcaçõezinhas de novo, voltando com a cor amarela. Voltei também com a cor marrom, voltei com a cor amarela de novo. E eu achei que elas entregam bem em questões de camada. Agora eu vou misturar para fazer esse bichinho aqui, o amarelo com o marrom, porque como eu tenho poucas opções, a gente trabalha com o que tem. Assim que eu passo algumas cores, eu sinto que às vezes fica um pouco estranho e parece manchado, mas depois que seca, fica um resultado muito bom. Nessa cadeira aí eu passei essa cor vermelha 3 camadas sem nenhum problema. O papel aceitou muito bem, teve uma cobertura boa, sem danificar. Eu achei a ponta dessa canetinha muito boa. Ao mesmo tempo que ela é boa para fazer detalhes pequenos, ela também se comporta bem para fazer áreas maiores. Apesar dela ser bem grossinha, se você usar ela na vertical, tem como você fazer áreas pequenas. E se você inclinar a caneta, colocar ela mais de lado, você consegue fazer áreas maiores para ela cobrir melhor e mais rápido. Nesses itens da mesa eu misturei algumas cores para ver como que a canetinha se comportaria. A cenoura eu misturei o amarelo com o vermelho, ficou esse tonzinho meio laranja. Esse suporte aí da vela e essa taça eu também misturei. E eu achei que essa canetinha entregou um resultado bem legal em todas as misturas de cores que eu coloquei aqui. Deu pra ver a diferença do marrom que ficou o bichinho e o marrom que eu coloquei em volta dos quadros. Em volta dos quadros dá pra ver que ficou um marrom num tom mais fechado e no bichinho ficou um tom mais claro. Então essa é uma ideia legal para quando se tem poucas cores. Misturando dá pra fazer cores novas, novos tons e etc. Agora eu vou testar essas canetinhas que também são da Compactor Jumbo, só que essas são em tons pastéis. Esse kit também só tem 6 cores, então eu vou tentar utilizar as mesmas técnicas que eu usei no anterior. Vou tentar misturar algumas cores e fazer camadas com outras para fazer tons de cores diferentes. Eu tô gostando bastante dessa canetinha da Compactor, tô achando que ela cobre bem. Ela é bem gostosinha de pintar, dá para fazer rápido porque, como eu expliquei sobre a ponta, dá para deitar um pouquinho ali a canetinha e cobrir áreas maiores. Eu tô achando muito boa mesmo essas canetinhas aqui. E fora o valor delas, que é bem acessível, né, gente? Essa canetinha é bem baratinha. Até que aumentou um pouco, né, o valor nos últimos dias, porque apesar de ser mais comum e tá mais na moda pintar com marcador, eu já vi vários vídeos de pessoas que estão colorindo também com essa marca da Compacto. Sendo que eu vi que elas estavam usando aquela canetinha de ponta fina e realmente demora muito mais. Essa aqui que tem a ponta mais grossinha, dá para fazer o desenho bem rapidinho. E como vocês podem ver, eu estou colorindo em várias direções, sem técnica nenhuma, e mesmo assim, quando seca, fica um resultado legal. Não precisa ter aquela preocupação que geralmente as pessoas têm com canetinhas, entre aspas, normais, que fica aquela marquinha de quando você fica tirando do papel ou mudando de direção. Com essa canetinha aqui, não teve esse problema. Outra coisa também que eu percebi é que em alguns momentos eu não esperei secar para vir com mais uma camada e mesmo assim a folha aceitou, não ficou rasgando, soltando aqueles pelinhos de folha. Mas o ideal é esperar secar, tá, gente? É porque aqui eu tava querendo ver logo, querendo testar, mostrar para vocês logo o resultado. Em alguns momentos eu não esperei a cor secar e já fui ali fazendo em seguida mesmo, colocando camadas. E deu certo, mas eu não sei como é a folha de vocês. Cada livro tem uma gramatura de folhas. Inclusive o livro original da Bobbie Goods, ele tem a folha mais fina do que esse aqui, então precisa ter esse cuidado. Agora eu vou testar essa daqui, que é da marca Léo e Léo. Eu não tenho mais a embalagem porque essas canetinhas são muito antigas, já tem há muitos anos. Inclusive eu nem lembro em que ano que eu comprei. Assim que eu comecei, eu senti que elas são macias e gostosinhas para pintar, porém já deu para ver ali que ela marca bastante. Ainda mais quando a gente tira a canetinha do papel.
o que a gente não viu quando eu usei a da Compactor, né? Então eu vou tentar fazer as mesmas coisas que eu utilizei nas duas anteriores, vou tentar fazer misturas da mesma cor, vou tentar misturar duas cores e vou ver como essa canetinha vai se comportar. Já tá dando pra ver, gente, que tá ficando bem marcado, onde a gente tá passando ali a canetinha. E a ponta dela é mais fina do que a da Compactor. Então mesmo eu virando a canetinha de lado, eu não conseguia ter uma cobertura legal. Então isso acaba dificultando um pouco na hora da pintura. Fica mais marcado também quando eu tento voltar ali para poder cobrir as partes que ficaram em branco. Eu tentei misturar para fazer essa taça e duas cores, mas essa canetinha não aceita bem mistura de cores. Gente, em defesa da Léo e Léo, eu tenho que considerar que essa canetinha já tem há muitos anos, então eu não sei se as canetinhas que eles vendem hoje vão ser essa mesma qualidade, entendeu? Não sei nem se eu posso dizer qualidade, porque assim, tá, não tá legal, ó. Tentei cobrir aí, fazendo mais uma camada na mesa para ver se disfarçava essas marcas e não disfarça. Mesmo eu passando outra camada, agora eu tô tentando passar aqui no bichinho, vai continuar esquisito, não entrega um resultado legal. E a folha chorou bastante, gente. A folha soltou pelinhos. Além dela não entregar uma boa cobertura, danificou bem a folha aqui. Agora eu vou testar essa daqui, que é da Best Paper, é a marca mais baratinha que eu já achei, assim, da vida. Essa canetinha tem 8 cores, mas eu vou provavelmente usar só 6 cores mesmo. Gente, de todas que eu testei aqui, essa é a mais macia. Ela é muito macinha, muito gostosinha para colorir. E aí eu percebi que para fazer áreas pequenas, ela cobre bem e fica bem legal, mas quando eu fui usar ali para fazer áreas maiores, eu percebi que ela marca um pouquinho, não tanto quanto a da Léo e Léo, mas ainda assim ela marca um pouco. Eu achei que ela aceita bem fazer camadas, pelo menos nas áreas pequenas que eu testei. Eu achei ela muito gostosinha de pintar, gente. Tô até repetindo isso de novo porque ela é muito macinha. E vocês viram ali que eu voltei com a corzinha verde naquela frutinha ali que eu fiz de conta que era um abacate. Fiz 3 camadas, cobriu bem e a folha ficou intacta. Aí eu tentei colocar ali mais uma camada na cadeira para ver se disfarçava um pouco as marcas, né, que eu fiz. E fui tentando fazer da mesma forma que eu fiz nos desenhos anteriores. A ponta dessa canetinha, ela parece grossa, né, porque é jumbo, mas não dá para fazer aquela técnica que eu falei de colocar mais deitado a canetinha para ela pintar com um risco mais grosso. Essa aqui eu não consegui fazer, mas ainda assim eu achei que ela cobriu bem e dá para colorir bem rapidinho. Então, vou fazer um resumão aqui para vocês e dando a minha opinião do que eu achei sobre essas canetas. Eu achei que as duas da Compactor, tanto a de cores normais quanto a de tons pastéis, entregam um resultado muito bom. Você não precisa entender de nenhuma técnica para poder cobrir ali e fazer os desenhos. Aceita camadas, aceita mistura de cores. Eu achei assim um resultado excelente. A da Léo e Léo, vocês viram aí, né, que eu não tenho muito o que comentar, não dá para utilizar, na minha opinião, para colorir os livros. E a da Best Paper eu usaria em áreas pequenas. Eu achei que os itens pequenininhos ali da mesa, ela cobriu bem, aceitou várias camadas, aceitou a mistura de cores. Eu acho que entrega um resultado legal se você usar em itens pequenos. Eu vou virar aqui a folha para vocês verem como ficou atrás. Como vocês podem ver, a da Compacto vazou bastante, mas também entregou um melhor resultado. A da Léo e Léo não vazou nada, mas também não entregou nada. E da Best Paper vazou bem pouquinho. Então, na minha opinião, dá sim para usar canetinhas normais para colorir, porém não é qualquer marca que você vai conseguir usar. Essa da Compacto tá excelente, principalmente essa linha Jumbo, que você consegue essa ponta mais grossa e cobrir áreas maiores. Eu vou deixar aqui na descrição os links dessas que entregaram o melhor resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.